Olá a todos, estamos começando mais um Se Liga no Papo e hoje vamos falar com a egressa, né, a ex-aluna do curso técnico em edificações do campus Trindade, Giovana Ribeiro. A Giovana, ela vai falar com a gente sobre como é que está a vida de estudante em tempos de pandemia, mas antes da gente começar, se inscreva no canal, ative o sininho lá para receber os alertas quando a gente tiver conteúdo novo aqui no canal do campus. E faça comentários, envie sugestões, enfim, de entrevistas, pessoas que você gostaria também de ouvir. Para você que não conhece, o Campus Trindade é uma instituição de ensino superior pública, gratuita, que tem o compromisso com a formação humana, a ciência e a defesa da vida. No Campus Trindade são ofertados cursos do ensino médio até a pós-graduação. Atualmente, 60% da carga horária das disciplinas ministradas são na modalidade à distância. E os alunos, posteriormente, né, o restante desse percentual da carga horária total da disciplina serão ministradas na forma presencial. Dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, indicam que o fechamento de locais de ensino já atingiu 190 países, o que afetou 1,57 bilhão de crianças e jovens. Isso corresponde a 90% da população estudantil de todo o planeta. Nesse contexto, quais as principais mudanças na vida do estudante durante a pandemia? Para responder essa e outras perguntas, hoje estamos com a Giovana Ribeiro, né? Ela que estuda atualmente numa escola pública, no IES Candás, na cidade de Candás, nas Astúrias, na Espanha. Lá ela está cursando o segundo bacharelato, que corresponde ao terceiro ano do ensino médio. Seja bem-vinda ao Se Liga no Papo, Giovana, é um prazer recebê-la aqui para a gente falar sobre educação, falar sobre esse momento que a gente está enfrentando, né, de isolamento social com a pandemia, e a gente quer conhecer aí um pouco dos seus desafios. Tudo bem? Um prazer é todo meu, muito obrigada. E, bom, fiquei, assim, encantada de receber essa proposta e tudo, e a gente está aqui à disposição, porque vocês precisarem, as dúvidas que tiverem. Quando começou a pandemia, quando que ela começou a interferir, assim, no seu dia a dia aí na Espanha? Quando começou, assim, a gente escutava mais falando pelos outros. Eu mesmo não senti... No começo, eu falo, a gente escutava as pessoas falando e tudo, só que a gente achava, nunca vai chegar aqui, essas coisas. E quando foi no começo de março, no início de março, as coisas aqui começaram, os índices começaram a subir, começou a chegar casos aqui e tudo. E na metade, no meio de março, mais ou menos, eles fecharam os colégios e a gente ficou sem ter aula. De princípio era 15 dias que eles tinham falado pra gente, não, de momento são 15 dias que vão ficar em casa fazendo as atividades que já tem mandado e tudo. E logo a gente não voltou mais depois disso, porque foram alongando o tempo. E não, mais 15 dias, mais 20 dias. E a gente já não voltou mais pro colégio. Nossa, então já são aí quase 5 meses. Sim, já são quase 5 meses, só porque o ano escolar daqui é diferente do daí. Então, assim, o ano escolar aqui termina em junho. Então, o que acontece? No final de junho, julho, agosto e setembro, a gente tem férias, são as férias de verão, que é a única férias que a gente tem. E logo no meio de setembro, a gente voltava às aulas. Só porque, para tentar recuperar um pouco essas aulas e tudo, a gente vai voltar no começo de setembro, que normalmente seria, a volta das aulas seria no meio para o final de setembro, então a gente vai voltar, em teoria, a gente volta no começo de setembro, para tentar recuperar um pouco essas aulas. Então, assim, é um pouco menos de 5 meses de classes perdidas, falando assim, né? Por causa disso, porque a gente entra de férias, porque acabou o ano escolar. E com o verão aí, você acha que o comportamento das pessoas mudou bastante em relação ao isolamento social? Como é que tá isso? Então, o verão que começou um pouquinho mais tarde, né? Porque era para ter começado no começo de junho e a gente ainda estava no confinamento e tudo. Tinha estados, né, que não podia, tinha pessoas de algum estado que não podia passar para outros, só se tivesse na mesma fase. Por exemplo, eu vivo em Astúrias e alguém de Madrid, por exemplo, se quisesse vir para cá, Madrid necessitava estar na mesma fase que Astúrias, senão não podia.
E quando começou a liberar fronteiras, tinha diminuído muito os casos, só porque agora, infelizmente, os casos só continuam subindo. Ontem mesmo já deu mais de 5 mil pessoas, então, assim, os casos estão subindo muito. Em Astúrias também já tá dando muitos casos outra vez, muitos lugares já estão voltando a fechar, lugares que estavam abertos para o verão, estão voltando a ser fechados outra vez porque tá dando pico e tá subindo tudo outra vez. E como que, assim, você está fazendo para poder estudar nesse período? É tudo a escola lá está funcionando também no ensino à distância? Eles têm essa possibilidade ou não? Sim, aqui sim. Na verdade, como eu falei, agora, nesse momento mesmo a gente está de férias, só porque antes, quando a gente estava estudando, sim, eles mandaram uma pesquisa para a gente. Primeiramente, eles falaram, não, as tarefas que é para fazer, mandaram por e-mail, as tarefas que a gente tinha que fazer para todos os alunos. E quando viram que não seria possível a aberta dos colégios, dos institutos e tudo, então eles começaram a fazer uma pesquisa, sabendo os alunos que tinham possibilidade de fazer o ensino online e tudo isso, então eles fizeram uma pesquisa para saber os alunos que podiam, os alunos que compartilham computador ou alguma coisa assim, os alunos que não tinham condição. E o número de pessoas que não tinham condição foi muito pequena. Então, o que o colégio fez? Eles emprestaram alguns computadores e tudo isso que estava no colégio e forneceram internet para esse tipo de pessoas e deram também para algumas pessoas que eles não conseguiram fazer todos, eles deram um número maior de dias para entregar as atividades e tudo, só porque o número de pessoas prejudicadas foram muito poucas, porque, digo pela falta de internet ou algo assim, foram poucas pessoas, porque a maioria das pessoas já tinham computador e internet em casa, e as que não teriam, o instituto, o colégio forneceu isso. Então, a gente realmente estava fazendo só atividade à distância, a gente fazia as atividades e eles enviavam as atividades segunda-feira e a gente tinha até sexta-feira para entregar, até sexta-feira à tarde. Então, assim, eles não falavam, vai, enviavam uma tarefa hoje e hoje à tarde a gente tinha que enviar no período de aula. Isso a gente nunca chegou a fazer. Eles enviavam, todos os professores enviavam as tarefas de segunda-feira e na sexta-feira a gente tinha que enviar ou por e-mail ou por um aplicativo que alguns professores, além do e-mail e tudo isso, eles usavam também aplicativos por chamada de vídeo e a gente fazia apresentações e tudo. Então, assim, esse ensino diminuiu bastante, né, o rendimento. A gente mesmo não seguiu o tema, a gente não seguiu nenhum tema. Os temas que a gente não tinha dado do livro, ou de tudo isso, a gente não seguiu. Então a gente ficou repassando, porque a gente já estava no final do ano praticamente. Praticamente, a gente estávamos no final do ano escolar. Então a gente repassou as coisas que a gente já tinha dado no ano inteiro e tudo, mas seguir conteúdo a gente não seguiu. Já esse ano agora eu estou passando para o segundo batier, e os alunos de segundo batier, pelo fato de tem um exame que se chama EVAL, que é como se fosse o Enem. Então, eles sim que tiveram que seguir tema e tudo isso por causa dessa prova, né? Como é que é mesmo o nome da prova, que é similar ao Enem? E quando você fala tema, é a questão do conteúdo do curso? Como que é isso? Sim, a prova se chama EBAU, na verdade, é assim, EBAU, EBAU, que é a avaliação de final de curso ou algo assim. E sim, tema quer dizer conteúdo. A gente não seguiu o conteúdo para frente. A gente repassou o que a gente já tinha dado e tudo, mas conteúdo novos a gente não chegou a dar. Entendi. E assim, o que que você acha que pode melhorar, né, nesse ensino à distância emergencial que você vivenciou aí, né? Agora você está de férias. E como que foi a relação com os professores nesse período? Na verdade, eu acho que aqui em todos os lugares tem professores e tem professores. Então, assim, alguns professores eram muito mais prestativos e todos já tinha aqueles professores que não. Só porque, em modo geral, assim, sempre que você precisava e tudo, se tinha alguma dúvida e tudo, eles sempre me respondiam as mensagens, o que eles podiam fazer para te ajudar, eles faziam. E eu acho, assim, uma coisa muito positiva foi que aí eles, porque
na sala de aula aqui, a gente são menos alunos. Eles conhecem mais os alunos e tudo também, só porque eles não têm tempo, assim, para dedicar a cada aluno também. E tem alunos que já não necessitam tanta atenção e tudo, e tem alunos que necessitam mais. Então, eu acho que nesse período de pandemia e tudo, e pelas aulas virtuais e tudo, eu acho que facilitou um pouco mais os alunos que tinham mais dificuldade, sabe? Porque sabia que podia sempre contar com o professor. Eu, por exemplo, pelo fato de ter vindo para cá e tudo, e não falar bem, assim, 100% ainda do idioma, eu mesmo, por exemplo, em participação de classe, de sala e tudo isso, então eu ficava um pouquinho mais na minha. Já com isso da internet e tudo, você envia uma mensagem e tudo, então, para mim, me beneficiou muito. E como é que tá aí, assim, a sua experiência com o idioma, assim, que depoimento que você teria para falar para a gente em relação às diferenças culturais de você que morava lá em Trindade? A questão do idioma, quando eu cheguei aqui, eu morava numa casa de brasileiros, né? Então, eu não falava espanhol de jeito nenhum. Eu só falava. Então, para mim, não tinha mudado nada no começo, porque eu vivia na casa com brasileiros e tudo, então não tinha mudado nada. Eu não necessitava, né, de aprender, então eu tava tranquila. Até eu entrar no colégio. Porque quando eu entrei no colégio, eu comecei a estudar, eu não entendi o que os professores falavam. Então, como eu ia entender a matéria? O que aconteceu? Eu senti muita dificuldade no começo, porque você lendo um texto, alguma coisa assim, se você pega para ver, o espanhol não é tão diferente do português. O que acontece é que eles falando, eles têm a maneira deles de falar e tudo. Então, assim, tem muito quando eu comecei a estudar, porque eu não entendia nada que eles falavam e eu falava. Quando eles me dão uma prova ou algo, eu até consigo entender, mas eles falando, eu não entendo nada. Então, assim, no começo eu tive muita dificuldade mesmo. E a cultura dele, assim, uma coisa que eu achei muito engraçada foi porque eu morava antes em Cidade Real, que é um outro estado, e agora eu tô morando em Astúrias. E o pessoal de Cidade Real é um pessoal de Cidade Real, assim, de Argamacilha, onde eu morava, que era uma cidade bem pequena. E eles são muito fechados. É uma pessoa que, por ser uma cidade muito pequena, os meninos que estudavam comigo, por exemplo, levavam estudando junto desde os 3, 4 anos de idade. Então, assim, eles tinham uma amizade, essas coisas muito grande. Então, com as pessoas que chegavam de fora, eles não eram tão abertos. Já aqui, como é uma cidade um pouco maior e uma cidade onde tem mais estrangeiros, então eles foram comigo um pouco mais abertos, entendeu? Então, assim, em questão de amizade, em questão de tudo, em interesse pela cultura também, e assim, aqui eles tiveram mais interesse pela cultura brasileira. Muda muito de um estado para o outro, que a gente chama de província muda muito. Então, assim, a experiência que eu tive é totalmente da experiência que eu tô tendo agora em outra província. Assim, em relação à saudade, né? O que você está sentindo mais falta de Trindade, além da família, né? Ou até mesmo do campus. Imagino que você deve ter um pouco também de saudade do campus. Um pouco não, muita. Nossa, foi uma dor muito grande para mim, porque eu sempre fui apaixonada pelo campus, sempre, sempre. Eu tava aí praticamente o dia inteiro, até quando eu não tinha nada para fazer, eu tava aí. Senti muita falta quando eu vim para cá. E ainda mais porque depois que eu saí, a minha irmã e o meu pai começou a estudar no campus. Eu senti que se eu tivesse aí, às vezes eu poderia estar dando uma força, ou eles mesmos me dando uma força e tudo. Assim, eu fiquei muito feliz por eles, porque a experiência que eu passei, eu não vou passar em nenhum lugar. Que eu deixei porque eu vim para cá, né? Que é uma outra experiência muito diferente. Só porque me doeu muito de ter deixado o campus. Nossa, me doeu demais, demais. E em relação, assim, a supermercado, sair de casa, vocês estão... enfim, como é que tá isso aí no dia a dia de vocês? Chegou a ter uma reabertura? Tá com mais restrições? Como é que tá os cuidados? No começo eles estavam muito restritos com isso, muito mesmo. E logo depois eles foram abrindo de pouco a pouco, porque cada província algumas foi aumentando o número de casos, outras foram diminuindo. E Astúrias sempre foi uma província que teve poucos casos, desde o começo da pandemia e tudo. Astúrias foi uma dos estados, província eu falo estado, um dos estados que teve menos casos e tudo. Então, assim, foi um dos primeiros a ser aberto, um dos primeiros que começou a deixar fazer esporte, que começou a deixar sair para fazer caminhada. Tinha horários também. Eu não sei se chegou até isso no Brasil, acho que não chegou até isso.
Mas, por exemplo, na parte da manhã, de 6 da manhã até as 11, eram as pessoas que queriam fazer esporte. Podia sair para correr e tudo com distância e usando máscara e tudo. E das 11 ao meio-dia eram pessoas maiores, eram pessoas idosas. Então, assim, teve uma época que teve essa questão de horário, que você tinha que cumprir o horário e tudo. E logo depois começou a abrir tudo. Então, assim, aqui onde eu moro agora é uma cidade muito turística. E agora mesmo tem muita gente na cidade, muita gente mesmo na cidade. E o que acontece? O número de casos estão voltando a subir outra vez. A máscara na rua não era obrigatória. Agora sim é obrigatória. Você passa na rua o tempo inteiro, tem polícia, tem tudo, olhando e tudo. E assim, você já não pode. A partir do momento em que você pisa os pés na rua, você tem que estar usando máscara. Então, assim, e antes já não. Então, assim, eu acho que tinha melhorado muito, mas pelo fato de ser verão e de que todo mundo tá de férias e que todo mundo tá viajando e tudo, então já tá voltando outra vez. Então, Giovana, mas você chegou a conhecer alguém que contraiu a Covid aí, né? Alguma pessoa mais próxima, enfim, ou da própria escola, e também em relação aos seus familiares, né? As pessoas aqui do Brasil, se você também conheceu alguém que contraiu a doença. Aqui, na verdade, eu não tenho parente nenhuma aqui, né? Assim, eu tenho parentes do Helder aqui, que a mãe dele e uma tia trabalham numa residência que é como se fosse um asilo aí, uma coisa de pessoas idosas. Então, assim, são enfermeiras e tudo. Uma delas é enfermeira, a mãe da outra é enfermeira. E, assim, tava diretamente com contato, mas graças a Deus não. Eu não cheguei a ter nenhum tipo de contato com ninguém próximo a mim, nem nada disso, não. Aqui não, e no Brasil também não. Graças a Deus, nenhum dos meus familiares. Não, no Brasil, sim, um primo meu chegou a dar positivo, um primo meu chegou a dar, só porque hoje em dia já tá bem e tudo, e Então, Giovana, que lição que você tira, né, desse momento aí que nós estamos vivenciando com a pandemia, com o isolamento social? então, eu acho que não só eu, mas todo mundo, né, que a gente vai começar a dar mais valor nas coisas. Em cada coisa, em até poder ir no supermercado, em até poder ir numa farmácia, ou até poder dar uma volta com os amigos e tudo, a gente vai aprender a dar mais valor nesse tipo de coisa e começar a entender que a gente tem que começar a aproveitar a vida de uma maneira mais simples e mais saudável também, sabe? Porque assim, eu falo particularmente, eu comecei a fazer exercício físico porque era a única coisa que podia fazer. Então, assim, na quarentena eu comecei a fazer exercício físico e hoje já não paro mais. Então, assim, eu já antes aí no Brasil eu dançava e tudo, e eu sempre gostei bastante. Só porque depois que eu vim pra cá eu parei. Então, assim, eu não tava fazendo nada da minha vida, mais sedentária que tudo. Então, assim, depois que veio a pandemia, que era a única coisa que podia fazer em um determinado tempo, era a única coisa que poderia fazer e tudo, e eu comecei a fazer, porque eu já não podia mais ficar dentro de casa, então eu comecei a sair para correr e tudo. Então, assim, foi uma coisa para mim que eu vi, assim, que são umas coisas tão simples, sabe? Pelo simples fato de você poder ir num supermercado, ou um simples fato de você poder sair para comprar alguma coisa, e a gente não dá valor nessas coisas, sabe? Então, assim, a gente tem que aprender mais a valorizar essas coisas pequenas e até as pessoas que estão com a gente. Porque muita gente perdeu muitas pessoas também. Teve muita gente que ficou muito mal no hospital e tudo. E pra gente entender que, tipo, a vida é muito passageira. E que a gente tem que aproveitar cada momento, cada pessoa que tá do lado da gente. Tentar aproveitar mais a vida. Olha, esperamos que você volte aqui, né, nas próximas oportunidades para falar sobre outras coisas, sobre a sua experiência aí da Espanha. E muito bom te rever. Obrigada a você, o prazer é todo meu. Sempre que vocês quiserem, eu estarei sempre disposta outra vez, porque para mim foi um prazer muito grande fazer parte disso, que é uma coisa que o campus marcou muito na minha vida e eu estarei sempre disposta no que precisar. Muito obrigada a você pelo convite. Então é isso, pessoal. Até breve. Cuide de você, cuide do próximo, use máscara, fique em casa, se cuide, que a gente vai estar sempre aqui para a gente conversar sobre vários assuntos relacionados à educação, ao campus, e se liga no papo.